Boa noite, boa tarde, bom dia para quem vai assistir em outro horário. Que a gente faça ser uma boa noite, que a gente faça ser um bom dia, que a gente faça ser uma boa tarde. Gosto sempre de enfatizar a autonomia da pessoa na vida dela. Autonomia e responsabilidade. Então é sempre bom a gente puxar para o único lugar que a gente tem ação, que é fazendo a nossa parte. Então hoje o tema da live é: quem cuida de quem cuida? Para quem é essa live? A primeira vez que veio esse tema para mim foi porque, trabalhando com psiquiatria, todo lugar que eu trabalhava virava consulta em todo. Eu ia comer, virava consulta, ia descansar, estava trabalhando o tempo todo sendo assediada porque os cuidadores estão esgotados, desde antes mesmo até da pandemia. Inclusive, normalmente os profissionais da saúde já passam por um esgotamento até mesmo na formação, nos estudos. A Jana, que vai entrar aqui na live, eu estudei com ela em Salvador. Ela fazia odonto, eu fazendo medicina. E a gente se aproximou muito nesse sofrimento que é a própria formação da área da saúde. Então a gente trabalhava, a gente estudava o dia todo e arrumava casa e fazia comida com a família distante, dando conta de tudo. E a faculdade puxada, bem puxada. Então, os cuidadores, muitas vezes, eles têm um esgotamento até antes de trabalhar. Boa noite, Poliana. Chamar a Diana aqui. Poliana, você é dentista também, né? É dentista? A Diana que vai entrar é dentista. Ah, você é da Unime! Que massa! Eu e a Jana a gente se conheceu lá, né? E sim, a Unime super puxada, né? Inclusive, eu transferi no meio do curso, porque eu não aguentava aquela pressão da Unime, não. Tive burnout, foi o estopim da minha saúde mental. Eu já tinha, assim, uma ansiedade, já tinha algumas questões, mas ali foi o auge da tensão. E aí eu transferi para São Paulo. Então, muitas vezes esses cuidadores eles estão cansados antes mesmo de formar, gente. Cadê a Jana? Então, essa temática surgiu para mim primeiro relacionada aos profissionais de saúde. Mas eu percebi que isso é um comportamento de cuidadores em geral. Na psicologia a gente tem até o arquétipo do salvador. Então, às vezes são pessoas que colocam a vida em risco, colocam todo o seu tempo e energia querendo salvar os outros, mas a gente não salva ninguém, infelizmente. A gente pode ser instrumento para a pessoa, se ela quiser melhorar, mas se ela não quiser melhorar, a gente fica mais sem ação ainda. Então, pensar sobre isso é um questionamento que os cuidadores têm que se fazer, porque eles às vezes se põem na responsabilidade, como se tudo fosse responsabilidade deles, como se eu não fizer, ninguém faz, e não é assim. Pessoas vêm e vão, cenários mudam e as coisas continuam. A gente não tem esse nível de importância e isso é maravilhoso, porque sobra tempo e energia para a gente se olhar, porque o mundo não vai explodir, não vai paralisar, não vai acontecer nada se a gente decidir
que merece, precisa ou deve tirar um tempo para descanso. É uma coisa que é negligenciada nos cuidadores. Sabe qual que é o bom? Ontem a Janaína postou sobre a live falando que tô pronta aqui, vamos começar. E hoje a Bonita não aparece aqui. E eu falei com ela um pouquinho antes. Mas ela tem filho também, né? 4 anos. O Heitor apareceu. Bonito. Acho que ela tava no meu outro Instagram, que eu tenho Instagram pessoal, Bela Rayá. Mas agora eu falo no profissional. Vocês que estão aqui, vocês cuidam de quem? Vocês são profissionais da saúde? Vocês cuidam de idosos, cuidam de crianças, cuidam de acamados? Tem muita gente cuidando de outras, né? Boa noite. A Jana errou o Insta, gente. Aê! Oi, agora vai. Tava tentando E aí? aqui, tava dando erro. Não sei se é a internet, Sério? não sei. Mas deu certo. Deu certo? Achei Cadê que o você tava, povo? Hã? tava achando que você tinha ido pro outro Insta. Não, não. Tava aqui mesmo. Tava contando que a gente se conheceu na faculdade e às vezes esse esgotamento, esse sofrimento de quem é cuidador começa até antes, né? Na própria Justamente. faculdade a gente já tava esgotado já. É, isso mesmo. Tava contando que a gente se conheceu lá, a Poliana que tá aqui, ela fez o Nime também. Poliana, inclusive hoje encontrei uma renca da Unime aqui em Campo Formoso perdido. Do nada! Eu Do falei, nada. oxe, como assim vocês aqui, Jana? Viemos fazer um mutirão da saúde. Eu, minha gente, fiquei besta. Oi, galera, boa noite. Apareceu pra mim só agora, tá vendo como tá louco? Sim. Então vamos contar até como a gente se conheceu, né? A gente se Bora aproximou. contar. Ó o Lincoln, amiga. Quem entrou aqui? O Oi! Lincoln. Hoje é só memórias aqui, viu? Só São babados. memórias. Bom, Mas então, tava as duas, a gente se conheceu, se aproximou, e aí tava as duas meio saturadas da faculdade e é procurando um cantinho de paz, procurando alguém para desabafar, para fazer companhia. Então, as duas verdade. com a família longe, já se aproximou logo na primeira semana como apoio e foi muito importante, amiga, a nossa amizade. É, Foi 1 ano e meio de muito suporte emocional, de muita parceria. dá Então, licença. a gente vai falar sobre isso também, que precisa de rede de apoio, porque não dá para Não aguentar essa dá. luta sozinha. Cuidadores têm uma luta dobrada, triplicada, então precisa de Com ajuda. certeza. E a gente se Com encontrou certeza. nesse momento. Nesse momento, e foi um anjo, né? Foi realmente tudo flui com rede de apoio, tudo fica mais fácil. A gente começa a enxergar outros meios, outros caminhos, né? Seja em qualquer situação da vida, rede de apoio, gente, é fundamental para o ser humano. E Não é pedir verdade? apoio, né, amiga? Falar, porque também vamos Falar. trazer isso. As pessoas não adivinham, as pessoas Não, não têm esse nível de empatia. Pode ser sua mãe, seu pai, seu periquito, papagaio. verdade. Não tem a empatia de perceber, porque é natural do humano estar Isso. preocupada com suas próprias questões. É, Então é precisa isso mesmo. falar. Preciso de ajuda, fica com o menino, pega o É, menino.
Preciso É parar e é descanso mesmo, é parar para arrumar a casa, ou parar para resolver o problema. Senão, difícil, amiga. O difícil, não é? Porque são tantas demandas nessa vida adulta que, ai meu Deus, porque eu pedi para crescer. meu sonho mais louco de criança foi pedir para ser adulta. Ai, não. O universo volta. Sim. Hum, E aí a Jana já passando por esses maus bocados na faculdade, entrando no mercado de trabalho, e o Heitor também precisou de mais atenção, né, amiga? Como é que foi com essa certeza. adaptação? Na verdade, Como que é? São duas cuidadoras, né? Profissional da saúde e mãe. sim, sim, Duas profissões sim. pesadas. Como que foi? Isso mesmo. Na verdade, Heitorzinho já foi aí um diploma, né? Já veio, já foi assim, formando, e tem essas questões que você falou do mercado de trabalho, que é muito difícil, não é? Porque um diploma não significa estabilidade, a gente sabe disso, né? Mentiram pra É, gente. então, e aí veio a descoberta da gravidez e logo depois a descoberta de um possível diagnóstico de autismo, né? Por que é possível? Porque quando algo não está tão na cara, precisa passar por uma equipe multidisciplinar para avaliar essa criança. E tudo isso leva tempo. Tempo de profissionais, a demanda muito alta também, né? Por mais que você pague, você fica em uma fila de espera. Então, foi levado o autismo em consideração com 1 ano e 8 meses, né? Quando eu procurei ajuda. E por que eu procurei ajuda? Porque então passou por uma poda neural, que é isso. Ele falava e depois simplesmente ele parou de falar. Então, isso me chamou a atenção e também comportamental, porque quem não sabe, gente, o autismo não tem nenhum exame para você fazer, que vai dar lá, exame como esse exame, exame de sangue, as pessoas pensam, passa um exame de sangue. Não, gente, o autismo, ele tem um diagnóstico mesmo, é, analisando o comportamento, passa por essa equipe analisa o comportamento dessa criança, e aí ele tinha também gostos peculiares que não fazia link com a idade dele, como por exemplo, uma criança não vai preferir um livro a um brinquedo. Uma criança de 1 ano, 2 anos, ele vai preferir o brinquedo, porque ele nem sabe ler, enfim. Por mais que a criança goste, né, ele tinha uma afinidade por essas questões. Além disso, o que chamava atenção também era o hiperfoco em letras, números. Então, eu lembro, me recordo que com essa idade também, ele já sabia o alfabeto inteiro, ele já sabia os números. Então, sai um pouco, né, da caixinha do que a gente espera para uma criança típica, se enquadrando aí em uma criança atípica. E vários outros fatores, né, que a gente precisa analisar, como a forma de brincar, a fixação no olhar, se essa criança tem ou não, a questão mesmo da empatia, não é que eles não sejam seres empáticos, mas eles vivem muito, como dizem, no mundinho deles, né? Então, essas Esse questões, gente, alto, autismo e fica nesse alto. É difícil isso, essa interação, tanto isso com os mesmo, objetos quanto com as pessoas. E quanto por com isso as que é mais difícil pessoas, de acessar, né? Mais complexo, mais porque tem que complexo. mergulhar nesse. Mergulhar não. Ele permitir que você tenha acesso, né? Porque Justamente. senão E não sem acessa. contar que não dá para comparar, né? Tem crianças que não têm o atraso da fala, que falam até demais, mas tem comportamento que a gente precisa ficar atento, né? Não é normal uma criança que tenha tantas birras. Uma criança tem birra, mas em excesso você precisa investigar, porque ali possa ser que nem seja só a questão da birra, né? E voltando para as crianças não verbais, é uma forma de comunicação. Então, é uma forma que elas acham para chamar atenção. Então, tudo isso a gente precisa estar mesmo com um caderninho. De verdade, é o que eu falo. Aparecem muitas mães e eu falo, anota o comportamento do filho de vocês,
porque em uma consulta é muito difícil você lembrar de tudo. Então, gente, anota, é uma dica, anota todos os comportamentos do filho de vocês e não camufla. Eu sei que é difícil, tem muitas pessoas que camuflam porque não querem receber um diagnóstico. Um diagnóstico é muito difícil, mas o autismo é uma bombinha relógio. Quanto mais você demora a procurar ajuda, mais difícil será o tratamento. Por quê? Por conta também dessas questões dos marcos do desenvolvimento, da poda neural. Então, tem como fala, cada coisinha trabalhada com eles no seu tempo, porque melhora um comportamento e vem outros. Então, assim, é a gente lutando mesmo contra o tempo. Sim. Outra problemática dos cuidadores no Brasil, a falta de acesso. Você estava até podendo pagar, mas e quem não Aham. paga Quem não para paga, gente, poder, chega a a arrepiar. nível SUS, a nível interiorização, que o Brasil, a maior parte da população não está no litoral, né? Não Tá está no nas interior, capitais. isso mesmo. E é Então, difícil, também, é carente, os sim, porque profissionais são carentes. não tem serviço, por exemplo, Não você tem. procurar um TO para uma criança. Ai, nossa, Tem que rodar. O TO é o mais difícil. Gente, por favor, se TO tá bombando. especializem, estudem. TO está sendo assim, ó, uma pedrinha que está sendo lapidada. É um profissional muito requisitado, que a gente precisa demais, né? Porque o que é óbvio para a gente, para eles não. Como, por exemplo, vestir uma roupa, se comportar em um local, aceitar um cinto de segurança. Então, tudo isso é comportamental e eles precisam ser ensinados. E é aí onde entra o TO, né? Então, o TO é um casamento com a gente e não tem esses profissionais, infelizmente. Não, Tá escasso, nem pagando nem e sem pagando. pagar é Nossa, impossível. Lá na cidade que eu trabalhava era uma fila de espera de 2 anos para uma criança, uma fila de meu espera de dois Deus! anos. E 2 anos, imagina esperar 2 anos para quem não pode esperar, né? Que não Sim. deveria esperar, porque é muito complicado, gente. O autismo, as pessoas estão falando, se falando muito aí em autismo, autismo. Autismo não é modinha, tá? Autismo é sério. As pessoas falam, ah, meu filho, querem invalidar, né, um diagnóstico. Ah, eu também acho que meu filho é autista. Não queiram, não, que seu filho seja autista, sabe? É muito difícil. Como Isa falou também, é uma carga, uma sobrecarga para os cuidadores, porque é o tempo todo a gente se sentindo culpado de não dar uma assistência àquela criança em tempo integral. Mas a gente não só pode viver para a criança, né? Porque todo mundo trabalha, enfim, tem outras demandas. Você tem um ser Então, humano, né, um aí, ser né? humano, e tem um ser humano que talvez para eles não é fácil viver da forma que eles vivem também. Acredito que na cabecinha deles passam muitas coisas, mas para a gente que vê de fora é muito assustador. É muito assustador. E às vezes a gente fica assim, não tem aquele ditado sem eira nem beira. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É tipo isso. É muito difícil. Então, a gente também tem aqui a sobrecarga emocional Com disso, de certeza. não saber o que fazer, não ter recurso, está lidando com o sofrimento do outro, está lidando com o seu próprio sofrimento. A gente tem a sobrecarga física, e aqui a gente está falando de mãe atípica, mas esse cuidador de idoso, profissional da saúde. Até que profissional da saúde não vai enquadrar tanto aqui. Mas pessoas que cuidam de outras passam por Aham, esse mesmo estresse. Gente, pessoas acamadas, com outras certeza. deficiências. Então, é uma sobrecarga emocional e física dobrada, triplicada. Então, a gente está falando de coisas muito sérias, de que parar para respirar, parar para fazer um É exercício, cuidar da alimentação, essencial. tem um peso triplicado, porque aquela pessoa já está com pouca energia, já está gastando além da energia. Se ela não se dá um pouquinho de suporte, às vezes essa pessoa fica mais mal do que quem está sendo Com cuidado. Isso daí acontece certeza. muito com o cuidador de idoso. O cuidador É, vai e o idoso fica. é isso Quando é um mesmo. cônjuge. Então a gente está falando de um trabalho para 2, 3 pessoas e a gente ainda nem está considerando as necessidades. Meu Deus do céu.
Virou festa! Bombástico, bombástico. Mas é isso, a gente tem que considerar as necessidades dessa pessoa e o trabalho complexo que ela está passando. Com certeza. E deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Então, normalmente também não tem tempo, é uma problemática muito séria, a falta de tempo, porque é aí que o bicho pega, porque tá, vou me cuidar, mas que horas? E aí que entra a necessidade de uma rede de apoio, entra a necessidade de comunicar que precisa de ajuda, a necessidade de falar o que precisa, gente, de dar limite, de falar que não aguenta, para a gente criar esses espaços, esses tempos. Isso acaba indo também, isso acaba afetando outras áreas da sua vida. Quando você tem essa sobrecarga, né, acaba afetando tudo, porque afeta, gente, afeta amizade, afeta relacionamento, afeta o âmbito também familiar, porque é pesado, não é fácil, sabe? Então, tem o que Isa tá falando, tem total sentido. A gente precisa tirar um tempo pra gente, para que coisas maiores não venham a acontecer por conta do cansaço. E aí você já não sabe mais distinguir. Será que eu tô indo pela linha de raciocínio certo? Será que eu gosto? Será que eu não gosto? Como é que tá acontecendo? O desgaste faz isso com a pessoa. E tudo isso para você respirar, né? Porque às vezes você encontra tipo assim, você traça um caminho e pega tira uma problemática, pega outra para poder descansar. E muitas das vezes é o que eu falo. O cansaço, gente, o cansaço e coisas básicas da vida, como dormir, é uma necessidade humana. E aí, quando você vem também com um fator de sono, porque às vezes as crianças atípicas, muitas não dormem. Não sei se vocês sabem, mas muitas têm distúrbios de sono. Então, imagine uma mãe onde ela lida com uma criança dia e noite sem parar. Imagina, é desumano, sabe? É desumano. Então, o que eu falo, gente, procurem ajuda. Ajuda mesmo, procurem terapia. Para você e para o seu filho, claro, né? Mas a gente não pode também se livrar de uma terapia, porque talvez ali na terapia, talvez não, a terapia salva vidas, né? Então, façam terapia. Façam terapia. E esse desgaste, amiga, é isso. Pode virar uma ansiedade, pode virar uma depressão, pode virar um burnout. Todas essas doenças podem ser desencadeadas Com por essa certeza. falta de energia, pela essa exaustão. E os exames falam também, né? O que a gente não vê, os exames falam. Tipo assim, eu fiz exame esses dias e o nível de cortisol tava, tipo, surreal, entendeu? Então a gente fica sem entender o porquê muita coisa acontece na nossa vida. Então, é se cuidar, gente, porque a gente precisa estar bem para cuidar de alguém. Se a gente tá mal, nada flui, nem nada, nada. Esse é um ponto também importante sobre como lidar. A percepção aflorada. Eu perceber nosso corpo, tô com dor, tô com tensão, meu humor Onde mudou. Essa sensibilidade, gente, que é interna. isso? É interna e que é isso. Se a gente não partir da gente, simplesmente não vai acontecer. Simplesmente. Porque não vai vir do outro essa atenção, esse limite, esse cuidado. Então é uma percepção interna. Então perceber antes de chegar no limite, qual é o nosso limite, quais são os sinais do nosso corpo. O meu, por exemplo, eu manifesto muito gastrite e enxaqueca. Então, se eu tô com esses sintomas, eu tô tendo algum nível de estresse maior. Tem que dar uma parada. A Vivi e a Taíde falam que tem um livro muito interessante que ajuda a compreender uns aos outros, com muita empatia do ponto de vista de uma criança autista, chama Passarinha. Ah, eu já sei que livro é esse. Ainda só não li, mas vou ler com certeza. A Vivi é uma querida, ela é maravilhosa. Inclusive, estudante de terapia ocupacional. Não vejo a hora de você formar, querida. Avisa a gente, por favor. E
uma cereja do bolo que não é pequenininha, mas complementa bem. A falta de reconhecimento que os cuidadores não têm. Tanto as mães, os pais, cuidador de idoso, quanto profissionais da saúde. Parece que você é um robô ali, tipo assim. É, Eu amo um filtro do Instagram que é assim, médico também é gente. Porque, aham, tipo assim, no meu caso, é porque às vezes o pessoal acha que você é um robô, que você tá ali a serviço, acha ruim é que você para pra comer, acha ruim que você tá indo no banheiro. isso Tipo, mesmo. coloca o cuidador como um sacerdócio de tipo assim, essa pessoa está a serviço divino e ela está aqui para nos É, salvar. é, Não, gente. O cuidador, ele é uma profissão também. No caso dos profissionais de saúde, é uma profissão. Ela tem limite. A gente pode parar para comer, a gente pode parar para respirar. A gente não é para as máquina que isso. necessidades básicas de um ser humano, Sim, né? isso é uma coisa que Fisiológicas. me irrita na medicina, esse sacerdócio de tipo assim, é um anjo divino. Não, gente, a gente também tem limite e se a Aham, gente não tiver bem, não vai prestar um bom cuidado, com sabe? É ser certeza, honesto. Porque o pessoal fica assim, ah, por exemplo, você é uma médica diferente, você tem atenção, os médicos não são assim, eu falo, que eles não cuidam nem deles. Então, é, muitas vezes esses profissionais que são ruins é porque são pessoas esgotadas, em burnout com certeza, há mil anos, assim. Então tem que ter essa crítica interna de qual é nosso limite, de qual é a nossa necessidade e até mesmo da gente se reconhecer, com porque esse certeza. reconhecimento não vem de fora também, né? Não, Você como mãe, vai demorar bem uns anos para Heitor entender o que está acontecendo e com tem que certeza. continuar dia e noite, apesar da chuva, do sol, da doença ou não, dando o seu melhor, né, amiga? É, haja melhor para dar. Então, pontuando, os os principais desafios, então, é a carga emocional e o nível de estresse que essa pessoa passa, porque só nem gente dá conta nem da gente. É isso que é Amiga, o e tem um problema. estudo que diz, que o estresse de uma mãe atípica é comparada ao estresse de um campo de guerra, de um soldado em um campo de guerra. Imagina aí, minha filha. Tem dias Até que eu pior, porque falo, a guerra dura menos às vezes. A mãe dura mais tempo. Então, justamente, esse você estudo entra em uma sempre é. guerra, em uma batalha, que você só tem data de partida, mas a volta, minha querida, esqueça. E já entra no risco do transtorno pós-traumático também, porque isso é uma sobrecarga que depois a pessoa fica sem energia. Com certeza. Saturadíssima. E a questão também é não ter esse tempo de descanso, né, amiga? Que pega, porque né, a gente tá brincando, mas é sério. O É soldado, ele vai sério, ter um tempo de guerra. Tipo assim, vai é ficar sério. lá e vai, alguma hora ele vai voltar. A mãe, não, é toda a noite Toda. hipervigilância, preocupada porque o filho não se expressa direito. E quando você Profissionais da tira um saúde. tempo para descansar, você ainda sente a culpa, esse peso, que você ainda tem que trabalhar isso, porque, eita, agora eu poderia estar fazendo uma atividade diferente, eita, agora, se você sentar para assistir um filme, eita, mas agora eu estou assistindo um filme, eu poderia. Então, essa cobrança, gente, não se cobrem dessa forma, não se cobrem dessa forma, porque isso é um pensamento doentio. É o que a gente falou, para você cuidar de pessoas, você tem que estar bem cuidado. Então, para não atingir o ápice de qualquer situação na sua vida, em qualquer âmbito, descanse. Para tudo, seja o que for, descanse. É como Isa falou, para ser um bom profissional, tem que também ter o descanso, porque senão você vai ficar no automático. Você já não vai dar a importância que a pessoa deveria ter, por conta do cansaço, que você só quer o que passa, passa, passa. Entendeu? Então, um bom profissional, ele também sabe a hora de parar e descansar. Porque precisa recarregar, por mais que a gente não seja uma máquina. E o cuidado é muito sensível, né? É isso, não é um robô, não é só Não, pega, vira o corpo, não. alimenta. No trabalho, ou com criança, ou com idoso, você tem que ter ali um manejo. São pessoas que estão em sofrimento, ou são Aham, pessoas que não têm capacidade de se cuidar.
Então, você fazer de um lugar rude, você pode piorar. Com Eu, certeza. como profissional, num plantão ou trabalhando, dependendo do meu estado de humor, eu acabo com um humor de É, 80 pessoas. é, Ou eu viro o ponto de apoio de 80 pessoas. isso. Então, a gente tem que entender que esse centramento, que esse autocuidado, se você não consegue fazer por você, se você não tem esse amor próprio de esse é o meu limite, não vou ter culpa por me cuidar, não vou ter culpa por descansar. Se você não consegue fazer isso desse ponto, faça pelo outro. Olha o ano novo É de novo. festa! Saudades. O, Mas, ótimo. mas, mas é isso. Se não tem essa capacidade de amor próprio de fazer para si, pensa que isso interfere na qualidade do cuidado que você vai ter com o outro. Porque Sim. você não vai entregar o teu melhor se você tá Não tem estafado, o se melhor você para tá dar. Se você esgotado. não tem o melhor para dar, você não Incrível isso. consegue dar o que você não tem, né? Isso é em tudo também. Você não consegue. Sei aquele meme. Estarei fazendo o meu mínimo e esse é o meu máximo. É verdade. Oh, Deus. Então, trazendo para a parte médica, como que a gente pode sentir essa sobrecarga? Não estou dando conta mais. Como que o corpo vai demonstrar? Fadiga, que é tipo um cansaço crônico, tá sempre cansado, sempre exaurido, Sem fim. Um cansaço sem fim. só com data de ida. Distúrbios do sono. Gente, o sono para psiquiatria ele é muito sensível. A gente logo vê se alterar o sono tem alguma coisa ali mudando. Então perceba seu Uhum. sono. Tanto ficar muito sonolenta, quanto ter insônia, aquela que demora para pegar no sono, quanto ficar despertando. São tipos de insônia diferentes, mas todas mostram que precisa de atenção, que a nossa regulagem interna ali não está funcionando 100%. Outra coisa que pega muito para cuidadores: dores músculo-esqueléticas. Ai, todas as... Socorro, ai! É. Vai Vivo com ser. as costas, gente, que eu não aguento. Então, costas, lombar, punhos. Mais a postural, né? O joelhinho. Então, é isso. E essas músculo-esqueléticas, aí a gente vai falar sobre qualidade de vida a longo prazo. Porque se os trem for só empenando, depois não dá para desempenar. É. Então, esse músculo esquelético, ele é um dos que mais precisa de manutenção da saúde. A gente manter exercitando, alongando, se movimentando, é muito melhor prevenir. Porque o remendo da ortopedia não é tão bom assim, não. É a última da última opção. Isso é verdade. O remendo da ortopedia, depois que você remenda, minha filha, É só indo. fica Tem que uma coisa. voltar lá de 6 em 6 meses no moço. É, então é melhor sempre prevenir do que remediar, né? Isso é fato. E aí, esse músculo esquelético não precisa ficar com coisas complexas, se essa não é a sua realidade. Se você não tem condições de ir para academia, tempo, espaço, limites, faz um alongamento em casa. A questão postural, 5 minutos, 15 minutos a cada 1 hora já traz mudanças significativas. Então, a gente tem que aproximar o nosso cuidado e a nossa capacidade da gente. Não adianta ficar terceirizando e ficar, não, é porque eu não tenho como, porque a minha vida é diferente. Não. O que Não, você consegue fazer com o que você tem? Ah, não tenho nada. Então você tem o seu celular e o chão. Então alonga no chão. é isso Ah, não, mesmo. agora eu tenho mais. Agora eu tenho um colchãozinho. Massa. Agora eu consegui separar um dia na semana. E assim vai. Mas faça, gente, porque senão não vai acontecer. Não vai. Há outras coisas que pode demonstrar essa sobrecarga. Alterações intestinais também, porque o intestino, a gente fala que é o segundo cérebro. Então, boa parte dos nossos neurotransmissores, que são os comunicadores do cérebro, são produzidos lá. Então, alterações emocionais a gente sente também. Ou um empachamento, aquele como fica cheio há muito tempo, ou diarreia, ou constipação. Tudo isso pode ser sinal de sobrecarga emocional e mental também.
Além disso, aumenta muito o risco de doença cardiovascular, que é a principal causa de morte E no que não mundo e no está mais Brasil. ligado à idade, tá, gente? Não está mais ligado à idade. Antes as pessoas falavam, fulaninho ali é porque era idade. Não. Hoje não está mais relacionado apenas, claro que a idade é um fator de risco, mas é, não só isso, né? Como comportamental. Por isso, façam atividade física para aguentar mais aí o tranco, né? E envolto de uma boa alimentação e tudo mais, até para os cuidadores, porque é o que a gente fala, para cuidar tem que ser cuidado. Para fazer um bom cuidado, a gente tem que ter cuidado. Isso, E na área da saúde mental fica muito claro, né? A ansiedade, porque a pessoa está ali preocupada consigo, com o outro, com o outro. como vai fazer, então não desliga nunca. É, E a ansiedade ela é marcada por essa preocupação excessiva. Se você fica só com a cabeça a milhão, só preocupado, só pensando, matutando, algumas chances de você ter ansiedade. E igual aí eu a questão é, encontrei um vídeo da gente, tu falando assim, amiga, para de pensar, olha os seus neurônios. Tu lembra desse vídeo? Os neurônios de Jana, olha como... Eu não paro, gente, eu não paro o tempo todo. Tu lembra, amiga? Eu achei esse vídeo esses dias, mas não deu pra postar, você sabe, ah, né? não, pode postar. Amiga, seus neurônios, o que é que tá acontecendo? Deixa eu imitar seus neurônios. Ô, resenha, meu Deus. Neurônio Mas frito, descontrair, gente, frito. porque é sério. Sim, sim, é isso. Essa preocupação excessiva, ela vai parar na ansiedade. E aí, quando que é problema de saúde mental? Quando ela começa a interferir na nossa vida, nas nossas atividades diárias, na qualidade do Do nosso sono, nas relações. Quem é muito ansioso tende a isolar, porque preocupa com tudo que vai acontecer. Ai, será que eu tô incomodando? Ai, será que vai acontecer isso? E Isso é acaba verdade. se isolando. Isolamento também é um sinal de muito estresse ou de alguma sobrecarga. Depressão, porque se acaba a energia mesmo, então a pessoa fica sem energia, fica sem vontade de fazer nada e fica uma tristeza de cansaço. Quando vocês ficam cansados, vocês ficam tristes? Eu fico irritada. Cansaço crônico. E É um isso tudo cansaço pode crônico. explodir num burnoutzinho. É, Essas são as consequências. Eu tive burnout na Uni, minha amiga. Depois que eu eu fui cair lembro. a ficha. Mas foi Ah, não, mas eu te esgotamento. falava. Esgotamento. Esgotamento. Tudo tinha que ter um limite, tinha que dar uma pausinha, né? Mas quando entra em um âmbito, tem que mergulhar de cabeça o tempo todo, estudar demais, mais, entende? Fiquei doida de estudar. Aí fui parar na psiquiatria. Fiquei Aquelas doida de cadeirinhas estudar. plásticas, quem o diga, meu Deus do céu. Amiga, sabe o que eu lembrei também? Ah, Eu não cheguei a te falar. Mas essas cadeirinhas plásticas, eu lembro um final de semana que eu cheguei lá e você estava estudando as crianças com necessidade especial. ah. E eu lembro de você falando da criança do autismo. Eu tenho a cena Nossa, certinha. amiga! Você lembra a gente estudando? Era um assunto que. Não Você sei se tu lembra falando do ventilador, do você ficou um tempão estudando que ventilador. você ficou assim, nossa, como deve ser difícil. E você ficou um tempão, você Nossa, falou, não, quero aprender sobre isso, cara! Um quero gatilho aprender aqui. sobre Eu isso para eu lembro, tratar bem essas PNE. crianças. Não sei se tu lembra que eu falava, ai, Eu amiga, lembro esse assunto é muito bom. Quanto mais eu estudo, eu ficava lá, aquelas cadeirinhas aí. Gente, como deve ser difícil ser uma era mãe fim de atípica. semana. Olha como é as coisas, né? Sim, eu lembro da cena certinho. Né? Tu Você lembra tava da até cena? vendo vídeo do Fantástico, vídeo de não sei Sim, o que. eu não Você entendia o mergulhou, porquê eu gostava amiga. tanto. Hã? Não Você é? mergulhou naquele Eu assunto, você ficou um mergulhei, tempo. eu estudava demais sobre o autismo. Bem lembrado, amiga. Bem lembrado. Sim, É tô verdade. arrepiada. Nada é por acaso. Não. Então, vamos retomar aqui, então, como Hum. lidar. Então, primeiro, aumentar a nossa percepção interna, porque esse limite, esse espaço, ele não vai vir do outro. Então, se perceber.
Qual que foi tua percepção de que teve alguma mudança, algum estopim, ou você desde o início estava atenta? Eu lembro que antes você estava mais isolada, né? Passando pelas coisas mais fechadas, né? Sim, passei 5 anos isolada. Era onde eu não sabia se eu estava respeitando o momento da minha vida, ser mãe, que eu mergulhei também nessa ideia e me dediquei ao máximo, né? Não sei se chegou assim. Acredito que não, porque eu tenho muito medo da depressão. Então a gente vai lutando contra. Quando vem esses pensamentos negativos, eu sempre procurava ir por um outro caminho, porque eu sei que quando você entra em uma depressão, para você sair, é sobre o que a gente estava conversando, né? A percepção. E é algo que eu não aceitava. Para mim, não. Depressão, não. Então eu ia buscando forças e tendo o hiperfoco também em é, outras coisas da minha vida. Como tu sabe, eu amo artesanato, né? Então foi uma época que eu também me apeguei, as pessoas não entendiam porque é uma fuga. Porque todo excesso é uma falta. Então, quando você está fazendo algo demais, pensa, que também aí é um indicativo, né, de que as coisas não estão bem. E é realmente alinhar os ponteiros. Então, assim, eu sempre tive muito medo da depressão, medo mesmo, porque, como a gente estava falando aí, eu sou uma pessoa que pensa muito. Então, esse pensamento o tempo todo e o pensamento acelerado causa muitos danos. Então, eu falei: eita, peraí, como foi que eu acordei? Eu decidi para mim mesma que eu vou viver um dia de cada vez, apenas. Porque, assim, o futuro, né, a Deus pertence. Então, às vezes, a gente fica achando problemática para algo que a gente nem passou. E talvez seja mais fácil até passar por isso do que a nossa mente, porque ela tende a ser mais negativa mesmo, né? A gente tem que trabalhar para ser positivo, porque a mente vai nos direcionando para essa zona de conforto e também esse negativismo. Então eu falei, chega, hoje eu tenho isso para fazer amanhã, então eu só penso até amanhã. Fazer isso, então pronto, eu não fico mais me postergando. Porque ser mãe atípica, amiga, vai além de casa. Você tem que se preocupar com o seu filho e você tem que se preocupar com a sociedade. Então, assim, Que quem não está perde são preparada eles. para receber, né? É sobre. Então, quem perde são eles. Então, eu me educando e educando meu filho, os outros, tá entendendo? Eles vão, eu acho que por educação também, se educar. Porque hoje em dia a palavra empatia tá muito em alta, né? Eu costumo dizer que é moda, mas que não é bem assim, porque se a gente faz, a gente não precisa falar que faz, entendeu? E isso, a empatia, você não precisa ficar dizendo que é uma pessoa empática, eu entendo. É com ações que a gente entende que a pessoa tá por dentro do assunto ou não. E assim, é triste. É triste a realidade dos olhares externos por não entendimento, e eu também não julgo, né? Não, todo mundo, não é todo mundo que precisa saber, não é todo mundo que precisa mergulhar numa família típica, mas respeito. Pronto, respeito é algo que às vezes você não concorda, mas você tem que respeitar porque você vive em uma sociedade. Então, assim, é difícil os olhares. Às vezes seu filho está em uma crise, as pessoas não entendem e pensam, nossa, que mãe sem limites. Ai, que criança mal educada. Então, você tem que lidar com o externo e com o interno, porque o interno é o que grita, né? O interno que a gente não pode extravasar. Então, é sobre isso, sabe? Paciência. Além de não ter o reconhecimento, ainda tem o olhar julgador, né? Julgador. Porque sempre julgar é mais fácil, né? Sempre. Com certeza. Não gasta nada de energia. Nossa, bastou ouvir, ter boca, falou. É triste. Graças a Deus, amiga, foram anos também de o quê?
conhecimento, autoconhecimento, né, que a gente trabalha muito, que a gente trabalhou muito, acredito que ainda, né, porque é nossa essência. A meditação é muito importante. Então, gente, meditar, você aprender a meditar. E eu medito o tempo todo, eu medito lavando o prato, eu medito em um momento de crise, porque senão você entra naquilo dali. E o que é isso? É ação e reação. Se uma pessoa grita com você, você vai gritar com a pessoa. Então, quando você vê que a pessoa está gritando e você se calar, isso é extraordinário, sabe? Você não entrar naquele jogo. Então, a meditação, gente, a medicação. Ou medicação, viu? A É uma meditação é medicação. uma medicação, era isso que eu ia falar. A meditação é uma medicação que você não precisa de medicamento, porque ó, a nossa mente é extraordinária. Então, meditem, por favor. Sim. Inclusive, no meu canal do YouTube tem algumas meditações. Sigam, É tipo, gente, se vocês querem aprender, Isa é a pessoa certa, de verdade, de verdade. muita verdade, né, amiga? Tudo espontâneo aqui. É, Tudo... verdade. Ó, a Zazá entrou! Então também, gente, pedir ajuda profissional, que nem a gente está falando. São dores importantes, é uma sobrecarga muito importante. Muito importante. Então, aos menores sinais de alteração de corpo, de comportamento, de dor, de alimentação, procura ajuda profissional. Não tiver dinheiro para investir, vai no postinho, mas mostra para o mundo que você precisa de ajuda. Não fica isolado, que né, a Jana, 5 anos passando maus bocados aí. Que é isso, às vezes a pessoa não sabe bem de nem o que que E a fala, né? Nem minha como fala. dificuldade de falar, amiga, e a minha dificuldade de falar. Eu Isso. aprendi muito a falar. Tu lembra? Porque eu ficava com as coisas tudo represadas. Eu era uma pessoa que eu tinha dificuldade. Por quê? Porque eu achava que aquilo era muito óbvio. Então, para mim, o óbvio não se pede. Eu trabalhei muito, amiga, aprendi muito também contigo. Porque às vezes o óbvio para uma pessoa, ou para você, não é para a pessoa. Então, é necessário uma comunicação. E hoje eu não vivo, gente, sem comunicação. Comunicação é tudo, 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 tudo. Exatamente. Eu coloquei aqui no como lidar que comunicar o que a gente precisa, o que a gente sente, é extremamente necessário, gente. Se você não tem, eu não me comunico bem, escreve, fala poucas palavras. Antes de falar, fala assim: olha, eu tenho dificuldade de falar do que eu sinto, e já anuncia que você tá com essa dificuldade e abre esse espaço. Entendeu? Eu também, eu sou tagarela, mas para falar as emoções, para falar o que eu sinto, É agora tá difícil. muito melhor. São anos de terapia, mas qualquer coisa que eu falar, eu chorava e ficava nervosa. Mas agora eu tenho conseguido colocar cada vez mais as minhas necessidades Você e ficar bem internamente. Porque se a gente sabe que falar, eu ninguém vai lembrei? adivinhar. Sabe que Ah, eu lembrei um outro gatilho? Quando tu veio me visitar, que tu trouxe um caderno, tu falou: olha, unicórnio, para você que não gosta de falar, escreva. Tu lembra? A verdade, letra. amiga. Tu Meu lembra? Deus. Tu Sim, sim. lembrou? Gente, eu tentava fazer essa mulher falar e ela não falava. E ela tendo infecções e infecções de garganta e ficando rouca. E eu, Janaína, fala o que você tá sentindo, cara. Mas é isso. Você também é tagarela, eu sou É, tagarela. E a gente tá sendo sincera que falar sobre o que a gente sente, falar nossas necessidades é difícil. não é Mas é assim, não é essa necessário. conversa que a gente tá tendo, porque a gente faz amizades muito. Gente, a gente chegava em um lugar sozinha, a gente saía com viagem marcada, com não sei o quê. A gente conhecia o mundo porque a gente é comunicativa. Mas ser uma pessoa comunicativa, isso não significa que você está aberta ao seu emocional. Porque é difícil. Geralmente essas pessoas sofrem mais. É igual pessoas super alegres, que as pessoas falam, mas fulano super alegre e tá com a depressão, tá com a ansiedade, afeta mais, inclusive, essas pessoas. Para quem não, Lincoln, que aula. Lincoln também participou muito aí do Participou de passado, temporadas. falando em unicórnio, me enchia de presentes de unicórnio. Nossa, Então é isso, gente. Comunicar e não se sentir culpado por colocar suas necessidades.
por falar teus limites, por falar que não sabe. Se você não sabe, fala que você não sabe. Não se sinta culpado por não saber o que fazer, que né, a Jana trouxe. Nem tem informação, nem tem profissional preparado e a mãe se culpa por não dar conta de tudo, por não resolver e nem os profissionais estão conseguindo resolver. Então a gente tem que trabalhar muito a culpa para conseguir se cuidar em paz, senão não vai conseguir se cuidar. Ser honesto com o descanso também, porque, por exemplo, parar para vou descansar e ficar no celular, você vai sobrecarregar a sua mente. Então, a meditação, para mim, é o melhor tipo de descanso. Qualquer 1 minuto, gente, de respirar. Opa! Então, muito tempo de meditação guiada também. Se você nunca meditou, é uma boa opção. Você fica ali concentrando naquela música, mas pare para relaxar. Crie esse tempo. Se você não tem capacidade de ser longas horas, faça pausas de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, mas seja honesto com esse descanso. Oi? É excelente também para fazer desmame de medicação, de medicações aí para o sono. Se você toma 10 gotinhas de clonazepam, passe a tomar 5, bote uma meditação e entre, né? Se entregue àquele momento. Você vai adormecer, você vai dormir, você não vai nem ver. Se você se entregar, se você meditar de verdade, né, amiga? Se chegar ao subconsciente mesmo e você relaxar. Porque não é fácil, mas É treino tentando. também, é É treino. treino, é treino. Meditar é treino, é o treino da mente mesmo. Então, uma opção também é cultivar algum hobby. Hobby ficou parecendo chique, né? Mas qualquer atividade, gente, que você relaxe ali. Você trouxe a questão do trabalho manual. Isso Uhum, é uma meditação também, é um tipo de com meditação que é estar certeza. presente. É só trazer a Estar cabeça aqui, ó, presente. pro corpo, pro agora. É isso Então, mesmo. uma música, um joguinho de palavras, um cubo, qualquer É estar coisa que a gente presente. consiga Você sair precisa dessa estar mente. presente, porque sua mente precisa estar presente. E nesse tipo de atividade, você tem a percepção do erro. Então, se você erra, você não estava presente. Entendeu? Então, você precisa de uma atividade que te traga concentração, que você se jogue ali mesmo, naquele, seja lá o que for, o hobby. Você, o hobby. Não, mas é alguma atividade de relaxamento, de presença, pra gente conseguir parar, sair da mente. Porque a mente, eu vejo ela tipo como um computador. Ela processa informações internas e externas. E esse computador tem um processador muito bom. Então a gente vai abrindo abas, as janelas, várias janelas, aí tá tipo 800 janelas abertas, o computador ele não vai desligar, ele vai ficar rodando aquele monte de coisa ali. Uhum. Então, essa atividade de relaxamento, essa meditação, essa respiração, é a hora da gente respirar e conseguir organizar o que daquilo ali é prioridade, o que não é, o que eu tô viajando na maionese, porque a mente mente. Então, se a gente ficar Exatamente. rodando nesse papo mental, é muito comum da gente estar se enganando, porque a mente fica só se autoconfirmando. Não, eu tô certo por causa Isso disso, mesmo. e disso, isso, A isso. mente E a gente se mente. perde nessa conversa. E nisso tudo, e desenvolvendo resiliência, né, gente? Que só sobra isso. Ou vai ou vai. Ou vai, Então, aproveitar os desafios para ou vai. crescer. Não, as coisas ruins que acontecem na vida não é para destruir a gente. Deus não quer destruir a Não, gente. Deus jamais. quer que a gente cresce. E ninguém cresce deitado no sofá. Jamais. Então, vão Em vir os zona de desafios, conforto. vão vir as problemáticas, mas olha isso a partir de um olhar de crescimento. Porque senão vai ficar só reclamando e a mente vai ter muitos argumentos para reclamar. Justamente. Vocês têm alguma dúvida? A Poliana trouxe. Ser tagarela é bom, sou assim também, mas falar sobre você é muito difícil. Fico como uma esponja só absorvendo. Sim.
Tem vários motivos, né, para essa não expressão. As mulheres muito tempo silenciadas, né? Agora que a gente está podendo falar, aprendendo a falar. Então tem algumas coisinhas também. Mas fora isso, é difícil falar do que a gente sente. Todo mundo não, mas a A maioria das grande pessoas tem maioria alguma tem essa dificuldade. dificuldade. Não é simples. Mesmo para quem tem um nível de conhecimento maior, isso não tem nada a ver, gente. Conheço pessoas inteligentíssimas, maravilhosas no racional, que têm uma inteligência emocional assim, ó, baixíssima. Que é uma coisa duas deduas. E criar uma rede de apoio, né? Se você não tem pessoas que te apoiem, começa a procurar, a pedir ajuda, a procurar às vezes espaços na comunidade, pode ser uma igreja, pode ser um Rotary Club, algum lugar em que Agora você tem fala, pessoas de fala, apoio. fala. O quê? Não, agora, mas falem, falem, se comuniquem, não fiquem calados, falem. Porque não tem como outro adivinhar que você precisa de uma ajuda. A não ser se você cair nessas coisas que eu não gosto de falar, né? Uma ansiedade, tem que falar, uma ansiedade, uma crise, né? Uma depressão, síndrome do pânico, tudo isso, ó. Então falem. Isso não é sobre o certo a falar ou dar conta de tudo. Tá todo mundo imperfeito, tá todo mundo tentando. Às vezes essa coisa de mídia social atrapalha também, porque a gente está criando modelos Nossa, muito perfeitos, de vidas perfeitas, justamente e isso é virado o adoece. normal. Tipo assim, ah, eu que tô errado, eu que não tenho uma vida de novela, todo mundo tem. Não, gente. Adoece, adoece. E fica com mais distância do próprio eu. E boa parte das coisas que a gente está trazendo aqui vão ser solucionadas quando a pessoa entrar em contato com o próprio eu e entender os limites, as capacidades, as necessidades. Sim. Se ficar só no piloto automático de é só mais um dia, não, vamos, tem que fazer, vamos lá. Ficar nesse piloto automático vai ser até ou acontecer alguma coisa ruim que chame a atenção, ou um milagre, né? Mas normalmente é alguma coisa ruim que chama atenção. Olha uma pergunta aqui. Qual a dica para quem tem medo de falar para não se como é? Qual a dica para quem tem medo de falar para não se tipo assim, uma dica para quem quer falar e não se sentir vulnerável, né? Quem tem medo de se mostrar vulnerável. Vulnerável. Então, primeiro, vulnerabilidade, às vezes a gente pensa que é uma coisa ruim, mas é na vulnerabilidade que a gente se aproxima, que a gente aproxima as relações. Quando a pessoa está se fazendo de grande, grandona assim, normalmente ela se distancia, ela quer mostrar que ela dá conta que ela é maior, então isso causa até um desequilíbrio na relação. Quando a gente consegue se abrir e falar que tem defeitos, o outro, ele também vai se abrir e vai pensar nos defeitos dele e vai conseguir se conectar. Porque se a gente fica nessa de sou forte, quem é forte dá conta sozinho, então se vira pra lá. Então a vulnerabilidade, na verdade, ela é um ponto forte, porque ela é um ponto de união. É na vulnerabilidade que a gente vai perceber nosso fracasso, nossas dores, nosso ponto de aprimoramento para a gente crescer. Quem acha que é grande, quem acha que já sabe tudo, não tem espaço para crescer mais. E não tem esse limite, né? A gente que dá esse limite de já sou bom. A gente Na sempre. verdade, aí já entra o ego, né? O superego. Sim. E aí, isso da expressão, gente, é muito importante, que nem a Jana trouxe. Eu levei um caderninho para ela. Durante muito tempo eu fiz caderno também. Eu passo isso em consulta. Escrita terapêutica. A gente pode fazer de duas formas. A gente pode fazer a escrita livre, que é quando você estiver angustiado, quando tiver algum incômodo, você começa a escrever livre. Então você vai pensar, não sei o que escrever. Você não sabe, seu subconsciente sabe. A gente começa, a mão começa a ir sozinha, gente. E aí aquilo ali vai sair e daquilo a gente vai perceber. Não, isso daqui é importante, isso daqui é viagem da minha cabeça, não, isso daqui realmente precisa ser conversado.
Então a gente consegue perceber primeiro essa confusão para a gente levar para o outro. Porque realmente, quando a gente não tem clareza e vai falar, a gente acaba jorrando um monte de informação, que algumas são importantes, outras não. Então, se você está nesse processo inicial, você pode fazer essa reunião primeiro com você, perceber, para poder ser uma conversa produtiva, porque senão às vezes fica focado em coisa que nem vai ajudar em nada e não foi realmente o que você estava sentindo. Então, a escrita livre. Outra forma de expressão inicial muito boa é carta para uma pessoa. Por exemplo, a gente normalmente tem problema com o pai e com a mãe, porque é normal. Eles marcam a nossa vida, eles são nossa referência, então a gente tem pontos bons e ruins com eles, como toda convivência. Só que os pais têm uma importância, assim, que normalmente a gente fica com alguma chateação. Mas estou só dando exemplo. Você pode fazer essa carta para qualquer pessoa. Principalmente as pessoas que você nem tem espaço para resolver isso, sabe? Se você for conversar, você sabe que não vai ajudar tanto. Mas você escreve essa carta, então, para essa pessoa, sem papas na língua, fala tudo o que você quiser, pode falar palavras feias, porque a importância ali é se expressar. Então, um bom treino para quem tem dificuldade de falar é escrever. Outra coisa que ajuda, bloco de nota do celular, quando tiver com alguma O meu angústia. que o diga! Meu bloco de nota é uma O loucura meu também. bloco de notas, amiga, dá até crime. Quem pegava, dá até. Meu Deus, Deus me livre. Eu falei para um amigo meu esses dias, eu falei, olha, se acontecer alguma coisa comigo, tu pega este celular e tu queima. Destrói Porque ele. o Ensina. bloco de notas, meu Deus do céu, que é uma loucura, amiga, é do nada eu paro e vou escrever. E eu tenho essa questão de quando eu vejo algo diferente e eu quero aprender, bloco de notas. Aprender sobre tal coisa que eu vi no filme e tal, no livro, e depois pesquisar. Isso é uma loucura. Gente, isso é engraçado, viu? Eu sou Mas dessas enfim, também. É bloco de nota pra tudo, é bloco de nota pra organizar o que tem que fazer, é bloco de nota justamente, o armário, terapêutico, é bloco de tudo. nota de Fazer estudo compra. e o iCloud include. É. Outra forma é achar pessoas de confiança, que são poucas pessoas, gente, que a gente consegue se abrir. Mas desenvolva uma boa relação com essa pessoa, não vá buscar ela só na hora que o bicho pega, não, porque ninguém é obrigado também. Então mantenha uma boa relação com quem você consegue se expressar para você recorrer quando precisar. Mas quando essa pessoa precisar, também esteja disponível. Mas para a gente ir treinando se expressar. É isso, entender que a vulnerabilidade, na verdade, é um ponto forte, porque ela permite que a gente cresça. Uhum. Mais algum? Estratégia de escrever é muito bom, sim, gente. Muito terapêutico escrita. Muito, muito, muito. Porque é uma forma de organizar a mente. Que a gente está trazendo aqui que a mente é muito grande. Eu brinco que é Hollywood com Broadway com novela mexicana. Tem todos os atores, todas as possibilidades e nunca acaba de energia. Então, é importante a gente colocar pontos finais também nessas conversas mentais. Então, a escrita ajuda a gente sintetizar e acabou esse assunto. Não, já está resolvido. Porque senão a mente não para. Se a gente não der um limite, um parecer, um ponto final, a mente pode conversar o mesmo assunto muitos anos. E eu li sobre isso que você acabou de falar há uns dias atrás, em um livro da Solitude, que fala justamente isso. Solitude, solidão. Fala justamente isso. Tem pessoas que têm muita dificuldade de falar, mas que acha uma pessoa no mundo e essa pessoa vira o caderninho dela, como você falou, né? Tem pessoas que têm dificuldade de falar, mas encontram uma pessoa no mundo que sente esse prazer, que sente essa segurança, essa paz em falar. Então, essa pessoa acaba pegando essa carga, né? De responsabilidade também. Mas é isso que Isa disse, gente. As pessoas, elas não devem ser emergenciais também, né? Às vezes a gente só recorre quando também a coisa tá feia e quando tá bem, nem aí. Então não façam as pessoas de emergenciais, né? É bom
saber como tá por ali o tempo todo. Eu sou um pouco complicada para isso. É o A sushi vida falando mal. corrida tá atropelando a gente, né? Mas é isso, gente. Tá todo mundo nessa vida. Então é uma mensagem assim, Correria, correria. quando tiver presente, tempo de qualidade, esteja presente com as pessoas. E a gente pode fazer uma live sobre isso. É mesmo, Mas vamos marcar outra live. vamos desenvolver bons relacionamentos. Sim, Ou a temática que eles mandarem. Duas pessoas aqui perguntaram sobre a cannabis. Então, gente, eu isso eu vi tô aqui. trabalhando com a cannabis. Ela é muito, muito boa. Eu tenho usado para ansiedade e para insônia. No autismo, a gente tem resultados maravilhosos. Inclusive, eu comecei assim, vendo no CAPS infantil a mudança que foi para um casal de gêmeos que começou a usar. Eu, gente, saiu de 4 medicações e foi para uma. O que está acontecendo? E não só diminuiu o número de remédios, como o nível de desenvolvimento. Então, o cannabis é muito promissor. Muito A gente promissor pode mesmo. marcar de falar mais específico desse assunto, mas eu faço Também. atendimento online para todo o Brasil. E sim, tem muitos benefícios, mas não é porque ele é natural que qualquer coisa é um xaropinho. Não, ele precisa de acompanhamento médico, tem que fazer exames laboratoriais, tem que saber quais medicações toma, tem que saber escolher o tipo. Então, não é que é natural que qualquer pessoa faz. Não, precisa de um acompanhamento rigoroso, porque se tomar outras medicações, provável que mexa nas outras medicações, Uhum. mas tem muito, Deu um muitos efeito rebote. benefícios. Sim, mas tem muitos benefícios porque ele age a um nível mais central. O sistema endocannabinoide, ele puxa o corpo para um equilíbrio geral. Então, É, por isso que ele funciona para surreal. tantas coisas, porque ele é um freio para os outros sistemas. Ele é um ponto de centramento dos outros sistemas. Por isso que ele é tão É, amplo. eu tenho uma amiga que ela foi estudar a cannabis também, ela é enfermeira, ela estava na Holanda estudando por conta de um problema de saúde dela, onde ela tomava aproximadamente 8 medicações. E ela foi também estudar e fazer um experimento, né, da cannabis, ela ser uma cobaia, como eles chamam lá, e ela disse, meu Deus, se livrou das 8 medicações, amiga. Tu acredita? Acredito. 8 medicações. Aí, quando ela chegou no Brasil, que eu fui conversar com ela a respeito, até para entender mais por quesitos do autismo, ela falou bem assim, amiga, a indústria farmacêutica é tão rica, é o que move aí o mundo. Eles não vão querer apenas a cannabis tomando conta de tudo. Por isso que é difícil, porque a cannabis, ela é simplesmente o Revolução. ela é a chave de tudo, é o potinho realmente de ouro, sabe? Aquele potinho atrás do arco-íris, que ele vai atrás. É ela. Então, se fosse de mais fácil acesso, iria estar aí fazendo milagres, operando milagres mesmo na vida de várias pessoas. E acredito que ainda tem essa barreira por conta do preconceito, mas, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? As pessoas falam, ah, Remédio vem cannabis é tudo de maconheiro. planta. Gente, não tem nada a ver, Nada tá a ver. certo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A cannabis, né? É o extrato, é como a Isa falou, é uma medicação, é séria, não é você chegar e pegar uma maconha e fumar, é totalmente diferente. Então, para não confundir, porque rola ainda o preconceito, não rola, amiga? Rola, tabuzão. O tabuzão. Mas a comparação, amiga, inclusive, que a descoberta do CBD para medicina agora é igual da penicilina. É o início dos antibióticos, que revolucionou, que mudou o nível de Isso. mortalidade. Então, realmente, a gente ainda não tem noção do tamanho, porque a indústria farmacêutica complica bastante esse caminho, mas eu acho que agora a gente está virando uma curva exponencial em que a informação está chegando e mais que a informação, os exemplos práticos, porque a cannabis ela tá vindo assim, não é de propaganda, é de boca a boca de meu Deus, como mudou a vida de fulano, como mudou a vida da criança, Me como mudou a arrepiei, vida do olha. idoso. Me arrepiei Sim, toda. Mudança. ela tá vindo desse lugar de mudança. E é isso, gente. É a gente entender o potencial terapêutico e para que está sendo usado. Tudo é a forma.
forma, o veneno e o remédio é a dose. Até mesmo isso de ser cuidador é uma dose também. Se você for cuidador demais, Sério? isso vai virar um veneno também. Nossa, eu não sabia. Dessa informação eu não sabia. Qual? Que você acabou de falar. Para os cuidadores também. Cuidado, né? Sim, sim. Não, eu falo que tudo é a quantidade e a forma como usa. Então, Sim. até cuidar, que a Até gente cuidar, seja se cuidar em genuíno, excesso, prejudica, né? Tudo é a dose. Entendi. sim. Sim, Então é isso, sim. pessoal. Sim, sim. Obrigada pela presença de Responderam vocês. todos. Tinha aqui, Acho que sim. tem aqui ó, uma pergunta. Tem um filho Ah, TEA, mas ainda não sei se dá para não lidar sei com a lidar com ansiedade dele. Pode me dar uma dica? Aí, doutora. Então, a gente tem que perceber, é muito complicado, né, falar, porque você não sei a causa, né? A criança, ela é muito sensível ao ambiente, à alimentação. Então, primeiro perceber quais são essas causas de ansiedade, porque pode ser um termômetro que alguma coisa não tá bem. E aí, tendo essa crise de ansiedade, você tem que dar segurança para essa criança, né? Você tem que pegar ali os pontos de apoio dela, que no caso do autismo, né? Que a gente traz que o autismo é o alto, ele tá ali no mundo dele. Então, as coisas que trazem segurança, que trazem conforto para o mundo dele. O que faz sentido para ele? É o bichinho de pelúcia tal? É o carrinho tal? Qual o ambiente da casa que ele se sente melhor? Então, voltar para esse conforto e para conseguir acessar esse mundo. Passar segurança para a criança. A criança tem o adulto ali como um referencial. Se ela está descontrolada e o adulto que vem dar suporte para ela está descontrolado, você acha que a criança vai se controlar? Não. Então, passar na própria voz, no próprio comportamento, a segurança. Talvez você esteja segura? Talvez não. Mas você tem que passar isso para a criança conseguir se acalmar também. Porque De uma eles forma sentem bastante. equilibrada, onde não adianta se impor bem mais em voz, é o que eu falo. Não é, você não vai dar autoridade à sua criança com aumento da sua voz, né? Você gritando, né? E essas crianças, nesses momentos de ansiedade, é realmente parar e acolher. É conversar, gente. Vocês precisam entender o que machuca, né? É preciso entender qual a dor, porque sem a dor você não sabe se você não sabe onde está essa dor, não tem como você tratar. Então, eles são muito sensitíveis. Então, assim, é como a Isa falou, se for ambiental e o barulho incomoda, retira essa criança. Tem os fones, para ela se dar melhor ao ambiente, porque também, gente, não é anular essa criança da sociedade. Como muitas mães falam: ah, Jana, eu não vou sair, porque toda vez que sai é muito difícil, você chega em um lugar é difícil, eu não sei mais. Não anule essa criança da sociedade. Como é que essa criança vai se sair bem em meio à sociedade? Se essa criança é enclausurada, é trancada. Eu fico sem entender. Ah, não levo no parquinho, final de semana não faço nada, porque dá trabalho. Gente, é sobre colocar essa criança mesmo no ambiente e você trabalhar isso. O que eu falei para vocês, anotem qual é o comportamento da sua criança, pede ajuda e vocês irem trabalhando isso para inteirar essa criança à sociedade. Porque, gente, o autista ele cresce. Então, se o autista ele cresce, ele não vai ter o cuidador ao longo do tempo para a vida toda. Então, a gente precisa ter pulso firme, a gente precisa inserir essa criança na sociedade, porque ele vai ser um adulto como? Você quer que seu filho seja um adulto como? Um adulto frustrado, um adulto isolado, e vem muitas coisas agravantes depois disso, porque uma criança com autismo, ela já tem essa predisposição para ter uma ansiedade, para ter uma depressão, para ter uma síndrome do pânico, para ter um TDAH. Então, o autismo, ele é muito raro que o autismo ele venha sozinho.
ele sempre vai ter um amiguinho. E olha os amigos, tá entendendo? Não é fácil. Então, é trabalhar mesmo essas questões e até mesmo abrir a mente para a medicação. Por exemplo, meu filho tem 5 anos, ele ainda não faz nenhum tratamento medicamentoso, né? Mas já estamos vendo a necessidade de inserir uma medicação. Por quê? Por conta que agora desenvolveu uma agitação, né? É, como é que fala, meu Deus? Está hiperativo, uma hiperatividade. Então, imagine aí, por mais que você ache que ele não está entendendo, ele entende tudo, ele entende no movimento. Às vezes ele está correndo, correndo, e eu falo, Heitor, pega a toalha. Nesse tom, ele vai pegar a toalha. Ele presta atenção em o entorno, mas ele precisa desse movimento para ele se regular. Então, ele está comendo, ele levanta, dá uma corrida e ele volta. Ele não esqueceu o que ele está comendo, mas ele precisa se regular. Então, cada um se regula de uma forma, né? E nessas questões, também tem a questão no ambiente, numa sala de aula, por exemplo. Uma criança que ela não para, dificilmente aprende, né? Então, tem que abrir a mente que o medicamento ele vem para ajudar. Então, imagina se tem a criança muito imperativa, muito ansiosa, o que é que ela está fazendo? Roendo a unha demais, mordendo a blusa. Isso é um tipo de ansiedade. Correr também pode ser que não seja para regular, mas que seja uma ansiedade. Então, é parar, perceber e levar essa queixa, gente, para o médico, porque e tirar esse tabu de que, eu não quero que meu filho tome medicação. Cara, se é para o bem, se é para o bem do seu filho, tudo é válido. Se causar um efeito rebote, você tira a medicação. Então, você não tem como saber se uma coisa vai dar certo se você nunca tentou. Então, tente, gente, quebra esse tabu da medicação. Eu ainda não sei, né, o que é que Heitor o que vão prescrever para Heitor, mas eu já tenho em mente o que seria ótimo se fosse a cannabis, seria perfeito, e aí a minha amiga tá para me ajudar. E quando eu ter esse auxílio que não me cabe, né, eu vou, claro, falar com ela para ter um direcionamento maior. E você tem que estar ciente do que vem. Então você tem que estudar. Não seja uma pessoa leiga, porque se você é leiga, você não tem como você tirar dúvidas, não tem como você perguntar se você não sabe. Então, nasce uma mãe atípica, nasce uma estudiosa. Então, eu quero que vocês também estudem muito, porque vocês podem. Opa! Peraí, você está na vivência, você é todos os dias. Então, peraí, isso não funciona. Então, sejam atentas. A gente não quer ninguém. Não posso usar essa palavra, não é tudo que a gente pensa que a gente solta, mas não dá, né? Então, se você vê que seu filho está muito esmorecido, calado, quieto, troca a medicação, né? Troca a medicação. Porque eu tenho gente que, meu filho ficou, enfim, de um jeito que não fazia nada, morto. Calma, gente. Então, aí tem alguma coisa errada. A medicação, ela vem para ajudar, não para atrapalhar. Entendeu? Se estiver É isso. atrapalhando, troca a Se tiver medicação. Exatamente. atrapalhando, A gente troca, tá como agora. tudo na vida, né? Tudo que você quer seguir, você viu que não tá dando, que deu ali, que já deu, tudo tem limite. Você tem que estabelecer um limite. Então, eu vou dar essa medicação 15 dias. Vamos ver o que essa medicação é capaz de fazer em 15 dias. Viu que 20 não tá dando certo, troca, gente, muda a visão, entendeu? Não precisa ficar perpetuando no erro. Enfim, é isso. E agora todo mundo tem o celular na mão, né? Então a gente usar esse acesso à informação para coisas úteis. Justamente. E filosoficamente, as respostas elas vêm depois das perguntas. Então, se você não questiona você mesmo, se você não questiona a vida, se você não questiona o profissional, vai vir muito menos respostas. Então, vamos usar Justamente. essa mente a milhão que a gente tem para também fazer coisas boas. Pra ficar só A gente pensando usa tão problemáticas, põe pouco, a mente tão pra pouco, pensar as coisas boas também, pra trabalhar tão coisa pouco. boa. E já temos aqui mais uma sugestão, viu, de uma live falar sobre a linguagem do amor. Gente, eu tô lendo esse livro
Tem muita coisa, viu? Tem a ver Sério, com os traumas amiga? da Eu li esse infância. livro já. Eu li esse livro, Já? mas tem um tempão. Já. Eu vou reler. Boa, eu Vou vou dar uma ler. acelerada e a gente faz. O Israel perguntou quais são os principais benefícios terapêuticos da cannabis para a saúde mental que eu tenho observado. Então, gente, o cannabis, como a Jana falou, ele tá achando espaço ainda. A indústria farmacêutica tá pesada. Então, onde que ele achou espaço primeiro? Nas doenças refratárias. O que que significa refratário? Que não funcionou com outros tratamentos. Então, a gente vê indicações de estudos para bipolaridade refratária, depressão refratária, epilepsia é o campo da neurologia, né? Mas epilepsia refratária, que foi o primeiro uso, foi na epilepsia. Então, Stephanie foi epilepsia estudar a de fora, foi por conta da epilepsia. tá, massa, tem muito estudo, começou. Então, ela vai atuar regulando o humor. Por isso que ela funciona para ansiedade e funciona para depressão. Porque o sistema endocannabinoide, ele tende a fazer uma regulação, que a gente fala homeostase, que é esse equilíbrio do corpo. Então, por isso que ele tem vários usos. Então, uma coisa que é muito boa é para a qualidade do sono. Quando a gente melhora a qualidade do sono, a gente já faz essa regulação interna de emoções, de hormônios. Então, tem vários usos do cannabis. Ele é bem generalizado, assim, que a gente comentou. É esse sistema central, só que a gente tem que achar a dose, tem que achar se tem mais, se tem que ter mais CBD ou se tem que ter mais THC. E aí a gente vai ajustando caso a caso. Não é que é natural, não é que usa para várias coisas, que é só tomar. Porque a gente tem que chegar numa dose, a gente tem que chegar em quais são as indicações, se tem Tem um contraindicação. consenso, né? Sim, mas de forma geral, ele atua regulando o humor e regulando o sono. E quando a gente regula o humor e o sono, a gente já traz uma saúde mental mais de qualidade, com certeza. Com certeza, Com porque certeza. é o que eu falei. O sono, gente, sono não é luxo, não. É uma necessidade básica do ser humano. Então, uma pessoa que não dorme, Deus que me livre de estar Sim. Daí eu falo assim, perto. nossa, não. Eu agora tô dormindo tem um ano, porque eu não sabia que era isso não, viu? Mas é ótimo, gente, recomendo. É Não, verdade. como profissional da saúde, é sobre isso, é sobre passar pelas nossas necessidades, não ter essa percepção, mesmo sendo médica, eu passava por cima dos meus limites. Por quê? Porque tem esse negócio do sacerdócio, tem a questão da produtividade, tem várias questões, né, que a gente já desenvolveu aqui. Mas é isso, a mensagem principal tem que partir de dentro. Esse limite, essa necessidade, essa comunicação tem que vir do cuidador, porque o entorno ele não vai ter essa sensibilidade e esse cuidador ele precisa de tanto cuidado quanto o que está sendo cuidado, porque ele é uma pessoa também e ele está lidando com sobrecargas emocionais, físicas, ambientais de outra pessoa também. Então são pessoas que precisam de atenção e cuidado redobrado. Certinho? Certinho. Então, tá bom. Muito obrigada pela presença. Até Obrigada, breve. galera. Obrigada. Obrigada. Até as Mandei os temas que próximas. a gente faz a próxima live. Gostei. Mandei os temas, viu? É fluida. Fazemos. Gostamos de vários temas, inclusive. E Pode de botar aí. falar. Somos ecléticas, pode Fala. falar aí. Ô, amiga, pois Não foi pode começar sensacional tudo, esse bate. não. Pode começar tudo, Não! não. Vai vir coisa muito grande por aí. Ei, gente, Pô, a amiga, galera tá online. a gente não pode expor nossas besteiras, não, gente, porque a gente somos adultas. Profissionalmente. É Juro que isso. somos adultas. Mas é isso, gente. Funcionais ainda. Funcionais, adultas funcionais. Muito obrigada pela presença de todos, viu? Uma próxima queremos que bombe muito mais, né? O horário também, amiga. Muitas pessoas me falaram sobre o horário. Foi cedo? Por conta que tem muita gente que tá saindo 6 horas do trabalho. Aí o deslocamento
Muita gente falou comigo que Então, queria na próxima assistir, a gente faz mas vai ficar 17. salva? Vai. Vai ficar salva, Eu vou né? Pronto. deixar salvo aqui um dia e depois eu subo pro YouTube. Pode ser? Pronto, perfeito. Quando subir, você me avisa que eu vou mandando pra galera. Viu? Deixa eu ver. Pois, Beijo. gente, uma boa noite. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Beijo. Até mais. Até.